Bíblia lá em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, no capítulo 36, o último capítulo de 2 Crônicas, e os 2 últimos versículos. Segunda Crônicas 36, versículo 22 e 23. Amém? Se você tem acompanhado aí o Circuito 4x4, essa leitura é a leitura dessa semana. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio, e a pusesse por escrito nestes termos: assim declaro, eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Amém. Até aí. Queria dizer, esse texto fecha aí 2 Crônicas, né? E quando você vai ler Esdras, Neemias, é bem uma continuação dessa narrativa mesmo. E o que eu percebo nesse texto, queridos, é que é um mover que Deus ele faz para o cumprimento da palavra dele. Na verdade, o que eu quero falar hoje é sobre quem é o nosso Deus. E é claro que eu não consigo esgotar isso numa ministração, eu não quero me deter aqui em falar de todas as características do nosso Deus, mas olhando para esse contexto, para essa situação, eu aprendo muito de quem é o nosso Deus. Quando a gente vai lendo Crônicas, dá até um desânimo, queridos, porque você vê lá, é rei bom, é rei ruim, aí é rei ruim de novo, e é rei que está pecando, é rei que está na idolatria, e dá vontade de você bater na cara desses reis e falar, toma tipo. Aí vem um que é mais ou menos. E na história de depois que divide o reino, né, Israel, o povo de Deus, no momento ali quando Salomão, ele morre, né, e ali Roboão vai suceder, a gente vê que é a divisão do reino. Né, e fica conhecido ali como o reino do norte, que englobava Israel e as 10 tribos que, né, saíram, digamos assim, e o reino do sul, que é o reino de Judá. 2 tribos que ali ficam, né, e a gente vê que essas cismas aqui, elas acontecem exatamente no reino de Judá. 20 reis que passam nesse período aí, depois da divisão do reino, queridos, e pasmem, apenas 8 reis bons, 8 reis que foram tementes a Deus, de 20, que nem 50%, né, que foram tementes de fato. E o que nós vemos aí é que o resultado desse período de tanta desobediência a Deus é um juízo de Deus, consequências que houve ali, não foi nem um exílio, né? Na verdade foi um cativeiro, né? O povo de Judá ficou restringido ali, né? Jerusalém foi completamente destruída, não só a cidade, mas o templo, os muros, tudo, a cidade virou pedra sobre pedra. E o que nós vemos, queridos, é que Deus, ele havia feito uma promessa para o povo. Deus, ele havia prometido que ali Judá ia sim ser restabelecido, né? E depois de anos e anos de cativeiro, a gente vê que Deus levanta Ciro, um rei pagão, um rei da Pérsia, para cumprir essa palavra na vida dos israelitas ali. Talvez você fale, Leandro, mas tudo bem, o que
que a gente aprende de Deus nesse texto aqui. E como eu disse, queridos, nós vamos pensar nesse texto aqui algumas características, e a primeira, e a minha característica favorita de Deus é que Deus, ele é soberano. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Deus é soberano. Misericórdia, essa pessoa não deu nem um glória a Deus aí. Fala de novo aí, fala, vira para o outro agora, fala, Deus é soberano. Queridos, por que eu estou falando para você dar glória a Deus? Que nós não estamos falando de um Deus que é um deusinho, de um Deus que, é um Deus aí que ora ele faz uma coisa, ora ele faz outra, mas de vez em quando ele é derrotado, né? Ele entra em guerra e perde. Ele é um Deus que ele é muito forte, mas não é tão forte assim não. Queridos, quando nós vamos vendo aí nas mitologias, né, na questão dos deuses das outras culturas, né, e você vai lá para a mitologia grega, né, era um monte de deus que ficava brigando entre si, né, que de vez em quando ficava chato lá no céu deles, aí eles vinham para cá, tinha relação com homem, com mulher, aquela coisa. O nosso Deus, ele é um Deus soberano, ele não tem disso. Nosso Deus não tem briga, ele não tem isso dele falar, ele não fica disputando, não. Quando a gente vê na palavra os embates que tem, né, Deus não ficava medindo força com Baal, querido. Quando Deus queria provar mesmo ali, ele ia lá e destruía tudo. Ele mandava um profeta, né, e provava que tem Deus, há Deus em Israel, né? E de repente ele enviava um juiz ali, tinha lá uma entidade, uma imagem, uma coisa, e de repente aquele juiz mostrava o poder de Deus. Há relatos, né, que a gente viu, eu não me lembro exatamente o endereço, mas de quando a arca de Deus ela foi colocada no templo do Deus dos filisteus, né, e de repente aquela imagem daquele Deus, ela amanhece caída, né? Aí eles vão lá, levantam o nosso Deus aqui, né? Nosso Deus não precisa de ser levantado, porque Ele é todo poder, amém? Aí eles levantam o Deus lá, aí no outro dia não amanhece só caída, ela amanhece com a cabeça cortada, né? Então, mostrando que o nosso Deus é um Deus soberano. Queridos, isso precisa de nos motivar. Isso precisa de nos dar uma certeza. Eu estava falando hoje, queridos, eu perdi meus medos quando eu entendi o Deus soberano. Mas nossa, eu tenho medo demais do diabo. Queridos, eu me converti com muito medo do diabo, de coisa ruim, né, desses trem, eu passava até mal, queridos. Li uns livros que falavam de trem de satanismo, meu Deus do céu, sai fora. Quando eu entendi, querido, o tamanho do meu Deus, quão poderoso é o meu Deus, querido, eu perdi esses medos. Eu perdi medo da morte, medo de espírito, medo do que é, porque eu sei quem é o meu Deus. Querido, nesse texto nós podemos perceber, Deus é tão soberano que para cumprir a sua palavra que dele levanta, não importa de onde, mas ele levanta. O rei Ciro, queridos, ele não era um rei de Israel. Ele não era um rei pertencente ao povo de Deus. Ele era um rei pagão. Mas ele é levantado pelo Senhor para cumprir a palavra dele de que Jerusalém ia ser reestruturada. Perceba, querido, que Deus, ele não é limitado a pessoas, é por isso que eu falo, se nós não nos dispormos, e nós vamos falar disso daqui a pouco, Deus vai levantar outros, queridos. Se nós não falarmos, às vezes o ímpio vai ser usado para falar. Deus, ele não tem recursos limitados como nós temos. Escutando alguns testemunhos do que está acontecendo lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza, na janela 1040, ali onde o cristianismo é perseguido, queridos, há relatos de que pessoas têm se convertido por aparições de Jesus.
ao mesmo tempo que eu dou glória a Deus por isso, eu dou misericórdia, porque era para a gente estar lá falando. Porque Jesus, o que ele tinha para falar, para pregar, para instituir do Evangelho, ele já instituiu. E hoje ele tem canais para fazer isso. Amém, querido? Mas eu vou deixar para puxar a sua orelha direita daqui a pouco. O que eu quero te dizer é que esse Deus soberano, querido, ele é acima de tudo. Só que mesmo sendo um Deus tão grande, tão poderoso, ele nos dá acesso a tudo isso. Ele se rebaixa a ter comunhão com seres tão pequenos como eu e você. Ele é um Deus grande, querido, mas ele não é um Deus que está lá longe. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que está comigo e com você, amém, querido? A solução que nós precisamos, querido, está chegando a eleição aí. Estude, querido. Pesquise sobre os candidatos. Esses dias eu até brinquei com um jovenzinho, lá nem sei em quem votar. Não, se preocupa não que eu te dou um papelzinho no dia e vou resolver a sua vida. Só você seguir a cola. Aí, não, beleza, pode dar meu. Eu falei, não, senhor, estou brincando. Se eu colocar qualquer um lá, você vota? Ah, porque eu não gosto desse, queridos. Política não é o assunto que eu mais gosto também, não. A mudança do Brasil, ela não vai começar na política, mas ela vai passar pela política, amém? Quem vai mudar a nossa nação, quem vai levantar, não importa quem for ser colocado lá, mas eu quero estar sensível à voz de Deus, mas eu sei que Deus ele pode mover o coração do ímpio em nosso favor. Isso aqui é a soberania de Deus. Então não seja preguiçoso. Pesquise sobre os candidatos. Ah, não, na internet eu já sei qual candidato está bombando, então eu vou votar nele. Não, eu nunca perdi uma eleição, me dá uma raiva de quando o cara fala isso. Eu nunca perdi uma eleição, mas como é que é isso? É jogo do bicho? Né? Você aposta no bichinho lá, e aí você ganha. Que de eleição é algo importante. Se eu não sei quem aqui ainda não vota, né? Ou quem vota tem essa responsabilidade maior do que todos aí. Por quê, queridos? Nós precisamos de ver quem que a gente está colocando lá dentro. Dá hoje com o Google, né? Facilita demais a nossa vida nisso daí. Mas, queridos, acima de tudo, pesquise. Faça isso tudo que eu te falei, mas ore pela nossa nação. Ore, querido, ore para que Deus se mova, ore para que Deus faça, ore para que Deus vá lá em Brasília, ore para que Deus vá na nossa prefeitura, mas ore. Porque apesar que Deus está falando aqui que votar, tudo isso é importante, eu tenho uma firme convicção que é Deus é que vai mudar a nossa nação. É Deus, querido. É o povo de Deus ativo, o povo de Deus dependente é que vai fazer a diferença nisso daí. Mas nada tira a sua responsabilidade de também fazer o seu papel como cidadão aí. Entenderam isso aqui, queridos? Amém? Olhando para esse Deus soberano, querido, eu entendo que a base da nossa vida tem que estar respaldada nisso. Talvez você está morrendo de preocupação, talvez você está morrendo de ansiedade, talvez você está aí, ai, o que eu faço? E a única coisa que você precisa de entender é que Deus está no controle. Que é do que eu mais repito, não, vai dar tudo certo. Não é porque eu estou mentindo que vai dar tudo certo, eu estou falando por falar, mas é porque eu sei que de um jeito ou de outro, em Deus, vai dar tudo certo. Vai dar certo, querido. Ah, mas eu tenho conta não sei o que lá para pagar, querido. Busque sim honrar as suas dívidas, mas nem em Deus vai dar certo. Um Deus que ele não está preocupado com o saldo bancário, um Deus que não está preocupado com a sua capacidade. Que acima disso tudo, Ele é Deus sobre a sua vida. Entendendo essa soberania de Deus, queridos, nós temos força, nós temos uma direção em qual andar.
O maior pecado de Israel foi a idolatria, queridos. A gente estava falando isso hoje no GD. O maior pecado de Israel foi idolatria. Querido, não coloque nada à frente de Deus. Eu vou falar sobre outras coisas aqui, vou sempre trazer esse contraponto. Tudo tem a sua importância, mas nada é mais importante do que o nosso Deus. Quando você coloca seus sonhos, os seus anseios, relacionamentos, conquistas que você quer ter acima de Deus, querido, a coisa começa a desandar, porque aí Deus não é mais soberano na sua vida. Soberano não fala só de ter todo o poder, mas soberano fala de estar acima de todas as coisas. E é tão interessante que mesmo tendo um Deus que está acima de todas as coisas, às vezes nós podemos colocar Ele abaixo. Israel viu o mar se abrir. Israel viu as 10 pragas do Egito. Israel viu o maná cair e eles se alimentarem dele por tantos e tantos anos. Viu roupa não se desgastar. Tinha irmã que ia achar ruim, né, a roupa não gastar, né, não poder trocar, misericórdia. Mas para a época, querido, da época não tinha moda não, né? Israel viu tudo isso, esse Deus tão grande, e ainda assim adorava coisas tão idiotas, querido. Aquela serpente de bronze que foi feita como símbolo para tirar a praga, né, das serpentes. Você vai ver que anos depois, dezenas de anos depois, você vai ver a serpente estava sendo adorada. Por que nós temos uma tendência a esquecer quem é o grande da parada? Eu entendo que é a mesma coisa, sei lá, você vai num restaurante, num lugar que vende sanduíche, você fala, pô, mas esse sanduíche é gostoso demais. Não, mas parabéns, sanduíche. Não, a partir de agora, esse sanduíche aqui, não, sanduíche, eu vou te adorar agora, sanduíche, porque você é o cara, né, dos prazeres. Ao invés de você ir lá no cara que fez o sanduíche, falar assim, cara, parabéns, o sanduíche que você fez é o mais top do João Pinheiro aí, eu vou vir aqui sempre agora e tal. Quando nós começamos a adorar as coisas que Deus fez, ou que Ele pode fazer, ou colocar isso acima, nós nos comparamos a esse exemplo tão ridículo que eu acabei de dar. Nosso Deus, Ele é soberano, amém? E em segundo lugar, Deus, Ele não se esquece do seu povo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Deus não se esquece de você. Às vezes o que eu percebo, que ele tem gente falando assim, Leandro, eu acho que Deus já não se importa comigo, não. Só começar a passar um probleminha, ou a vida perder um pouquinho do sal, a pessoa começa, acho que Deus agora me esqueceu, Deus tirou férias de mim. Querido, Deus não tem como Ele se esquecer de nós. Você pode até esquecer da pessoa de Deus, você pode até desistir de Deus, mas Deus, que Ele não te abandona. Deus vai se entristecer quando você desvia. Talvez Deus vai até te dar um espaço, mas se esquecer de você, Ele nunca vai. Querido, Israel pecou. Israel passou por um tempo ali, Judá, na verdade, esse texto específico fala de Judá. Passou por um período ali tão distante de Deus, e vinha rei, e às vezes passava 40 anos com aquele rei no poder, um rei mau. E o povo ia na onda, ia idolatrando, ia desobedecendo a Deus, e Deus estava ali o tempo todo presente. Deus estava ali triste por ver a nação caminhando para uma perdição tão grande, mas ainda assim no coração de Deus havia um fogo de paixão pela vontade
de ter o povo de volta a Deus. E o que eu quero dizer com isso aqui, queridos? É que não importa como que está a sua vida, não importa do que você acha, Deus não trabalha com o que você acha. Eu acho que Deus se esqueceu de mim, querido. Deus não trabalha com o que você acha, mas Ele trabalha com o que Ele já disse. E aquele clássico versículo que a gente cita é que Deus, Ele diz que ainda que uma mãe se esqueça, né, do filho que amamenta, Ele nunca esqueceria de nós. Querido, a hora que o inimigo tentar implantar no seu coração que nem Deus está olhando para mim, querido, talvez é você que se distanciou de Deus. Você já viu uma mania que a gente tem quando tem muito tempo que a gente não vê uma pessoa, o que a gente chega e fala, e aí fulano, você está sumido? E você já parou para pensar que se ele está sumido, por que nós não fomos lá e procuramos ele? Estou no mesmo lugar, você que nunca mais me ligou, nunca mais foi lá em casa, eu até parei um pouco de falar isso, porque eu fico com medo de ter essa resposta uma hora, né? Talvez a gente está falando, Deus sumiu, querido, na verdade é você que está parando de buscar. O que aconteceu com Israel, querido, é que, com Judá, aleluia, com o povo de Deus, pronto, que aí resume. O que aconteceu com o povo de Deus é que eles simplesmente pararam. Vamos lá, vamos buscar outras coisas que estão mais fáceis, mais perto da gente aqui, queridos. Deus, Ele olha para cada um de nós. Deus não vai te obrigar a vir até a presença dEle. Mesmo um povo que estava em desobediência, um povo que não buscava como deveria, Deus, Ele lança uma palavra e fala, mesmo vocês não sendo fiéis a mim, eu vou ser fiéis à minha palavra. Aquela história de seja fiel a Deus e Ele será contigo, querido. Deus não é fiel a nós por causa da nossa fidelidade. Não, eu vou fazer muito isso aqui, porque aí vou ser fiel a Deus e Ele vai ser fiel a mim, Ele vai ser obrigado a me abençoar, querido. Deus, Ele é fiel à palavra que Ele já disse. Não importa como está a sua vida, Deus vai continuar. Não importa, querido, como o que você fez ou deixou de fazer, Deus vai continuar a ser fiel à palavra dele. Uma vez eu vi um grande pregador dizendo mais ou menos isso, que você faz isso e isso, aquilo, e Deus vai ser obrigado a te abençoar. Eu imagino Deus soberano lá em cima, quem vai me obrigar o quê? Deus, Ele já é fiel à palavra dele. Em terceiro lugar, querido, antes ainda desse terceiro lugar, só lembrando algo que nós temos que aprender com esse Deus, não se esquecer do seu povo, querido. Deus não implica, Deus não dá birra, Deus não seleciona. Deus é Deus fiel e ponto final. E o que nós precisamos de aprender? Essa característica com Deus, às vezes, nós estamos dando birra. A gente para de prosseguir na fé porque a gente está amarrado, com raiva, com birrinha e para. E acha que Deus, querido, está lá em cima preocupado com os nossos caprichos. Deus, você viu o que fulano fez comigo? Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa na vida dele. E Deus já te diz que, filho, eu já te ensinei o que você tem que fazer. É dar a outra face, é andar a segunda milha, é 70 vezes 7. Às vezes a gente começa a projetar um Deus de acordo com o que nós somos, querido. Eu falei de um Deus que não se esquece do seu povo. Deus, a única coisa que Deus ele decide esquecer, sabe o que é? Dos nossos pecados. O Deus soberano, Ele decide esquecer dos nossos pecados. Olha que maravilha. E tem gente que até hoje lembra do pecado dos outros.
É. Tem gente que até hoje, Deus já esqueceu, mas o cara está lá, ó, vagabundo. Já fez isso, aquilo. Deus está lá, hein? Quê? Não me lembro. Dos seus pecados eu não me lembrarei. Vamos aprender isso com Deus, queridos. Vamos aprender essa característica de Deus. E por fim, querido, Deus, Ele é um Deus grande. Ele é um Deus soberano, sim. Ele é um Deus que não se esquece. Mas Ele é um Deus que envia o seu povo. Eu não consegui arrumar um nome para essa característica, mas talvez Deus é um Deus que dá serviço. Deus é um Deus que delega. Deus é um Deus que põe a gente na linha de frente. Amém, queridos? O que eu vejo é que Deus Ele enviou a palavra. Deus Ele providenciou, mas Ele não falou, ó gente, vou reestruturar a cidade lá, vou restaurar a nação, vou mandar os anjos para fazer tudo e vocês vão ficar tudo sentados assistindo a grande obra que eu farei. Querido, há momentos que Deus só mandou o povo ter fé e assistir. Na hora que o povo estava para atravessar o Mar Vermelho ali, Moisés via água na frente, né? E, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a resposta de Deus é, diga ao meu povo que marche. O povo só teve que ir. Mas há coisas que Deus quer nos ver na linha de frente. Foi o povo que foi reconstruir, reestruturar a cidade. Foi fazer essa obra aí. Teve dificuldade? Teve. Teve barreira? Teve, mas o povo se dispôs, querido. E enquanto nós não nos posicionarmos para sermos enviados por Deus, a nossa vida ela não vai tomar um rumo. Deus Ele nos envia, querido, para fazer a obra dEle o tempo todo. Deus não te enviou só no dia que Ele colocou no seu coração o desejo de ser um líder de célula. Deus Ele não te enviou só quando Ele colocou no seu coração o desejo de pregar para alguém, de convidar alguém para a célula. O tempo todo Deus Ele está nos impulsionando a fazer a vontade dEle. O que Deus disse é, vai edificar a casa de Deus. E o que Ele diz hoje para nós é, vai edificar a casa de Deus. Só que a casa de Deus agora não é mais isso, não. A casa de Deus são pessoas, então cada vez que você ganha alguém para Jesus, que você edifica a vida de alguém na palavra, na verdade você está construindo o templo do Senhor. Querido, Deus Ele não vai te abençoar só para te mimar, não. Deus não tem filhos mimados, amém? Deus Ele te abençoa para que você seja mais eficaz no projeto que Ele tem para você. Já vi gente falando, nossa, Leandro, eu vou orar para Deus fazer eu ganhar na Mega Sena. Que grande oração, hein? Aí o cara pensa nisso, sabe para quê, querido? Ah, não, porque aí eu vou comprar uma Ferrari, eu vou só viajar. Querido, eu tenho plena convicção de que Deus Ele não abençoa algumas pessoas com certas bênçãos, porque essas pessoas vão ficar tolas, vão ficar bobas. Vão sair do propósito. Deus Ele não nos abençoa só para nos mimar, querido, para dizer, ó como eu sou abençoado. Olha só o carro que Deus me deu, olha só o salário que Deus me deu. Cada vez que eu recebo uma bênção, querido, na verdade eu já penso, o que é que Deus quer que eu faça com isso daqui? Quando eu comprei meu carro, meu primeiro carro, e o que eu tenho até hoje, né? Eu sabia muito bem que aquele carro não era só para eu curtir e sair da chuva, querido. Era para que o meu carro fosse instrumento para levar gente, para trazer gente, para cumprir a obra de Deus. Difícil é alguém me pedir uma carona e eu não dar, querido. Não aproveita não, querido. Amém? Vigia, né? Não, daqui a pouco depois, me leva lá no final da Coab, né? Amém, querido? Se for de Deus eu vou te levar, amém? Mas vigia, né? Não é da carne não. Ou seja, queridos, Deus Ele nos envia, Ele nos chama para edificar a casa dEle.
Deus não vai esperar você ficar à toa para te chamar, querido. Eu vi uma notícia ontem, ou foi hoje, que o número de pessoas entre 15 e 29 anos que nem trabalham nem estudam aumentou não sei lá quantos por cento. Misericórdia mesmo, porque eu falei, gente, o que esse povo está fazendo então? O que esse povo está fazendo? Eu sei que tem casos específicos, gente, da crise, né? Não ter dinheiro para estudar, ou não ter emprego, beleza. Mas o número está aumentando. O que esses caras estão fazendo da vida? Como que eles estão vivendo? E aí eu não sei, queridos, porque tem o caso da preguiça, né? Tem o caso da falta da oportunidade, sim, mas tem o caso de que tem muitos que estão virando bandido. E o que nós precisamos de fazer, que é mostrar para essas pessoas que, primeiro, só Jesus é o caminho, amém? E segundo, querido, que Deus ele tem um projeto de vida para cada um de nós. Eu achava, querido, que o projeto de vida de Deus era mais ou menos você viver o dia inteiro só orando lá, ajoelhado, só pregando. E eu entendi, querido, eu entendo hoje que esse enviar de Deus para nós eu estou estudando, mas eu estou cumprindo minha missão na escola. Estou cumprindo a minha missão na faculdade. Eu estou trabalhando aqui, mas eu estou cumprindo a minha missão aqui no meu ambiente de trabalho. É aqui que eu vou ter a oportunidade de influenciar pessoas, é aqui que eu vou ter a oportunidade de dar uma palavra de Deus. Você já percebeu que da maneira que a gente vai convertendo, a nossa roda de convívio, ela fica só de gente da igreja, de gente crente? Aí imagina se todo mundo parasse de trabalhar, de estudar, de tudo, como que a gente ia ganhar gente para Jesus? Talvez Deus te mudou de trabalho recentemente, Ele não te mudou de trabalho, Ele te mudou de campo missionário, amém? Talvez Deus abriu uma porta para você onde você não estava esperando, porque Deus está falando, deixa eu dar um campo novo para esse cara aqui. Eu gosto que de vez em quando eu fico sabendo, fulano lá do meu serviço, o cara começou a trabalhar, fulano já está em célula, e já não sei o quê, e já preguei, já falei. Queridos, Deus Ele quer nos usar. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, querido, nós vamos mais queimar o filme de Deus do que cumprir a missão que Ele tem para nós. Queridos, às vezes eu fico abismado. É gente que não paga, é gente que mente, é gente que não cumpre a sua palavra e me assusta. Você fica sabendo de coisas de pessoas de Deus, que buscam a Deus aí, falando, aquele cara é de Deus, só não é de Deus no dinheiro. Que cara só não é de Deus na palavra dele. Eu já falei isso uma vez há muito tempo atrás. Gente, quem presta serviço aí, não seja enrolado. Não seja aquele tipo de pessoa que fala, não, eu vou aí amanhã. E só vai lá semana que vem. Eu te entrego um serviço sexta-feira, só que aí você não falou qual sexta, né? Você entrega na sexta, depois de 4 semanas. Não seja alguém que dá nó no serviço, gente. O cara é feio demais. Teve uma época em João Pinheiro que tinha um ponto dos cobradores, né? Aí você via lá debaixo da árvore, lá 150 cobrador conversando fiado e dando nó. Queridos, nós precisamos de ser testemunha de Deus onde nós estivermos. Deus, Ele nos envia para fazer essa diferença aqui. Eu te pergunto qual posição você tem assumido? Talvez você não fale em entender a grandeza do seu Deus, ou talvez você entende o Deus grande que você serve, mas você tem falhado, querido, em entender a proximidade que esse Deus está de você. Leandro, está corrido demais, eu não estou conseguindo participar de tudo. Leandro, antes eu ia em todos os cultos, agora eu só vou no sábado, agora eu só vou na quinta, só vou no domingo. Querido, para estar perto de Deus não é só aqui dentro, não.
Aqui é um ambiente, sim, propício e agradável para a gente buscar a Deus juntos, mas é lá na sua casa que o mover de Deus vai acontecer. É quando você se dispor, querido, ali, ó, no seu canto ali, orar, é que Deus ele vai te surpreender. Amém, querido? Fica de pé no seu lugar aí. Feche os seus olhos aí, querido. Entendendo essa história de Israel, nós conseguimos ver essa grandeza desse Deus. No decorrer do reino, tanto norte como sul, nós vemos essa soberania de Deus. Um Deus que cuida do seu povo, um Deus que não se esquece do seu povo. Querido, se dentro do seu coração você tem sentido que Deus nem existe, eu quero te dizer que esse Deus soberano e presente, Ele está aqui hoje, Ele está disponível para você. Talvez você tenha limitado algumas áreas de atuação de Deus. Deus atua aqui, mas ali não dá. E nós temos um Deus, querido, que Ele nos enche completamente. Se até hoje você tem negligenciado esse chamado de Deus, se você ainda fala, não, Leandro, eu ainda não sou líder de célula, então estou tranquilo. Não importa, querido, você foi chamado, você é chamado por Deus para edificar a casa dele onde você estiver, querido. Vamos orar ao Senhor. Comece a buscar, comece a rasgar o seu coração perante Ele. Eis-nos aqui, Senhor, nós nos derramamos diante do Senhor. Deus, diante dessa palavra nós entendemos quem é o Senhor, Deus. Esse Deus grande, inabalável, Deus poderoso. Mostra o teu poder, Deus, mostra o teu poder. Se porventura o inimigo tem tentado colocar dúvidas, Deus, que comecemos a enxergar a grandeza do Senhor, Deus, nas áreas e detalhes da nossa vida. Deus, que comecemos a enxergar o teu grande poder sobre nós. Senhor, se porventura há um sentimento de solidão no coração de alguém aqui, Deus, alguém que tem se sentido, Deus, sozinhos nesse mundo, mesmo rodeado de pessoas, mesmo sabendo ou ouvindo falar do seu amor, Deus, se essa pessoa tem se sentido solitária, Deus, enche o teu amor, enche com o teu amor, mostra o Deus presente, mostra o Deus amoroso, mostra, Deus, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Nos envia, Senhor. Nos envia, Senhor. Comece a falar do seu jeito. Comece a se declarar para Deus. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Jesus, fica aqui comigo. Vem, Jesus, fica aqui comigo. Quero preparar um lugar de descanso para ti. Quero preparar um lugar onde você possa ficar. Quero preparar
quero preparar um lugar onde você possa ficar. É no meu coração um lugar onde você possa ficar. É o meu coração um lugar onde você possa ficar, pois tua presença é agradável, tua presença é tudo que eu preciso e tudo que você quer, e tudo que você quer, pois tua presença é agradável, tua presença é tudo que eu preciso e tudo que você quer, e tudo que você quer. Vem, Senhor, vem sobre nós. Sinta o amor de Deus, querido. Sinta desse amor tão grande do nosso Deus. Deixa Ele derramar. Deixa Ele derramar desse amor sobre a sua vida. Vem, Espírito Santo, vem derramar esse amor que é sentido, Deus. Que possamos entender, Deus, que o Senhor não desiste de nós. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor é tão poderoso, Deus, que o Senhor muda as nossas circunstâncias. Deixa Ele mudar. Deixa Ele mudar isso na sua vida aí, querido. Deixa Ele mudar essa circunstância, essa atitude, esse vício, essa corrente. Ele quer mudar isso na sua vida. Isso que você tem achado impossível aí, ó, coloca sobre as mãos do Deus do impossível, Deus soberano. É enfermidade, coloca nas mãos dele. É um milagre que você precisa, Ele está de mãos abertas para te mostrar que Ele é Deus soberano. Deus, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Por isso envia-nos. Você pode dizer isso para Deus: Deus, me envia. Me envia, Deus, no meu trabalho, no meu ambiente escolar. Me envia, diga isso para Deus. Lá na minha casa, Deus, com a minha família, me envia. Você que acha que não pode influenciar os seus familiares, irmãos, tios, primos, os seus pais, Deus, Ele te envia para ser bênção, boca dele ali na sua casa, querido. Você já é boca de Deus dentro da sua casa. Ele manda te dizer que você vai se influenciar esse parente. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, diga isso, eis-me aqui, Senhor. Deus nos desafia hoje a não só receber as grandes coisas que Ele tem, mas a dizer: Deus, usa-me, usa-me. Eu quero ser usado. Eu quero, Deus. Eu quero ser canal, Deus, em nossas casas de paz, Senhor. Nós queremos ser canais em nossas células, Deus. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui. Sim, Deus, Tu és tudo o que precisamos. Deus, no nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos.
Eu clamo que o Senhor venha nos surpreender, Deus, com essa soberania do Senhor. Deus, que o Senhor possa nos envolver, Deus, com esse amor que não nos esquece, não nos deixa. Mas eu clamo, Deus, que o Senhor possa nos usar, Senhor, para sermos canal do Senhor onde formos, Senhor. Toma os teus filhos, Senhor. Toma a tua igreja, Senhor. Toma o teu povo, Senhor. Que cada um experimente, Senhor, da tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Que o teu amor, ó Deus, que a graça do teu Filho Jesus, as consolações, capacitação do teu Santo Espírito, seja sobre o teu povo hoje, por todo sempre, no nome de Jesus, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor aí. Deus te abençoe, querido, seja surpreendido por Ele, no nome de Jesus. Tudo que eu preciso e tudo que você quer, e tudo que você quer, pois tua presença é agradável, tua presença, tudo que eu preciso e tudo que você quer, e tudo que você quer.